Houston, you've got to see this. O programa Universidade Viva de hoje vai falar sobre corrupção. E para tratar deste assunto, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios com muito prazer o Eloilson Landim, ele é promotor de justiça e assessor da Procap. O outro convidado é o Valdir Xavier, ele é consultor jurídico da Prece, Associação dos Municípios e prefeito do Estado do Ceará. Outro convidado é o Luiz Alcântara, ele é promotor de justiça da Procuradoria-Geral da Justiça do Ceará e assessor de justiça da Procap. Nós vamos pedir um pequeno intervalo aqui no programa Universidade Viva, que é gravado e produzido aqui pela FGF TV, o seu canal Universitário Fortaleza, aqui diretamente dos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos. O exercício da cidadania pressupõe indivíduos que participem de uma vida comum, organizados para alcançar desenvolvimento do local onde vivem. Deve exigir comportamento ético dos poderes constituídos e eficiência nos serviços públicos. Um dos direitos mais importantes do cidadão é o da não ser vítima da corrupção. De qualquer modo que se apresente, a corrupção é um dos grandes males que afetam o poder público, principalmente o municipal. Também pode ser apontada como uma das causas decisivas da pobreza das cidades e do país. A corrupção corrói a dignidade do cidadão, contamina os indivíduos, deteriora o convívio social, arruína os serviços públicos e compromete a vida das gerações atuais e futuras. O desvio de recursos públicos não só prejudica os serviços urbanos, como leva ao abandono das indispensáveis às cidades e ao país. Ao mesmo tempo, atrai a ganância e estimula a formação de quadrilhas que podem evoluir para o crime organizado e o tráfico de drogas e armas. Um tipo de delito atrai o outro e quase sempre estão associados. Além disso, investidores sérios afastam-se de cidades e regiões e que vigoram práticas de corrupção e descontrole administrativo. Os efeitos da corrupção são perceptíveis na carência de verbas para as obras públicas e para a manutenção dos serviços da cidade, o que dificulta a circulação de recursos e a geração de empregos e riquezas. Os corruptos drenam os recursos da comunidade, uma vez que tendem a aplicar o grosso do dinheiro desviado longe dos locais dos delitos para se esconderem da fiscalização e da justiça e dos olhos da população. São esses os assuntos que vamos discutir aqui no programa Universidade Viva de hoje. E a primeira pergunta que eu faço é se nós poderíamos comparar a corrupção e com um daqueles pecados mortais que levam as pessoas inexoravelmente para o inferno. Vou começar ali com o doutor Eloilson Landim. Sem dúvida, Jonas Luiz. Por quê? A corrupção é exatamente, em seu conceito básico, aquilo que apodrece, aquilo que deturpa, aquilo que se torna podre. E nada mais, digamos assim, similar a isso do que o desejo do ser humano de lucro fácil, de dinheiro. Então, por trás de todo corrupto está exatamente aquela pessoa que ama o materialismo, que ama o dinheiro, que por essa razão, por tudo isso,
faz qualquer coisa para ter acesso a esse bem, a esse interesse material que, enfim, gera as suas condutas, as suas formas, e ele é capaz de esquecer todo e qualquer valor que o ser humano tenha para poder atingir o seu objetivo maior, que é o dinheiro, através do lucro fácil. Essa é a minha concepção do conceito. Ok, o Valdir Xavier? A corrupção realmente é esse mal que nós tentamos a todo custo expulsar, expurgar da nossa sociedade, dos meios políticos, dos meios jurídicos, dos meios judiciários, do Ministério Público, dos órgãos que existem e que estão postos, e que nessa nova roupagem, nessa nova feição democrática que foi instituída pela nossa Constituição vigente, ela traz justamente isso que o doutor Aloilson ressaltou. A corrupção é o apodrecimento dos atos e das instituições pelo ato ou pelas omissões dos agentes públicos e, num grau menor, num grau particular, das pessoas de uma forma geral. E é contra isso que todos nós nos opomos no nosso dia a dia e no nosso mistério. Tanto, no caso aqui, os ilustres membros do Ministério Público, que aqui estão, combatem isso diretamente. Haja vista que o núcleo do Ministério Público, a que eles pertencem, justamente combate esse tipo de corrupção. E nós, na advocacia e, no meu caso particular, na consultoria que estamos prestando à prece, também coibimos e procuramos, através de um assessoramento, de uma consultoria e de uma orientação que é ministrada aos municípios, que estão associados à prece, que justamente as práticas públicas de gestão sejam realmente norteadas e pautadas pela boa ética, pelos princípios esculpidos na Constituição Federal, legalidade, moralidade, impessoalidade, eficiência, enfim, os princípios administrativos da boa administração pública e da boa versação do dinheiro público. E é em prol desse mecanismo e desses instrumentos é que nós estamos nessa luta também, que eu entendo renitente, inesgotável, e que toda a sociedade deve se pautar por isso. Ok. Doutor Luiz Alcântara. Falar sobre a questão da corrupção, eu acho essencial identificar não só o modo de agir, o defeito moral de caráter, o defeito conceitual que é inerente à prática do ato do corrupto ou do corruptor, mas é a consequência, é a pessoa da vítima. Quem é mais alcançado, literalmente, com o ato de corrupção? São exatamente as pessoas mais humildes, são as pessoas mais pobres, são as pessoas qualificadas tecnicamente como hipossuficientes. Aquelas que já não têm o poder de reação em relação ao Estado pela sua condição de ignorância, pela sua condição de terem sido esquecidos durante décadas, durante séculos das políticas econômicas. E quando essas políticas são desenhadas, quando essas políticas são engendradas para acontecer, alguém vem e diz, não, eu não quero que ela aconteça, porque a qualificação dessa sociedade, a educação, a conscientização, o exercício da cidadania vai também viabilizar a corrupção. E daí essas pessoas passam para um modelo de reprodução de eternos dependentes dos senhores detentores de poder, mas o que utiliza o poder para esta finalidade, com esta conotação de praticar atos de corrupção, esquecendo-se de que crimes dessa natureza, em muitos aspectos, são muito mais danosos, são muito mais hediondos do que os crimes ditos de sangue. Levam populações inteiras à ignorância, ao flagelo, enfim, ao desespero de viver. Então, neste aspecto, é que as instituições, Ministério Público, sociedade organizada, Poder Judiciário, enfim, todas as instituições
tem que ter sempre como horizonte que a corrupção, ela destrói a expectativa de vida do cidadão e ela corrói o Estado democrático de direito. Pois eu queria colocar ali exatamente, doutor Luiz, na conversa, porque nós pensarmos aqui, trazendo esse problema para o Estado do Ceará, nós temos 184 municípios, né? A gente vê que depois da lei de licitação, por exemplo, né? Só para citar um exemplo clássico, né? Mas é tão certinho, a lei ela é tão amarradinha, né? As pessoas têm que estar com as suas contas em dias, entende? A licitação hoje ela se tornou inclusive muito pública, né? Você pode fazer pela internet, tudo. E como é que essas pessoas conseguem burlar os olhos da população? Ele disse, o doutor Luiz Alcântara, que é exatamente aquela pessoa que está lá do outro lado, aquele pobrezinho que... Mas nós vivemos hoje num mundo de comunicação generalizada e essas pessoas acabam tendo mais informações do que tinham antigamente. Como é que a gente pode, no seu entender, realmente acabar com isso? No próximo ano tem novas eleições, será que não dá certo a gente olhar, a ficha, e não só a ficha, né? É o passado virtual dessas pessoas para a gente não colocar no poder, porque senão eles vão acabar destruindo. E a pior coisa para mim que existe, o pior pecado do mundo, que é a corrupção, é exatamente porque atinge só aquela ponta, aquele pobre. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Nosso entendimento aqui é muito complexo. Se pensar que a educação como é feita hoje, como é passada para os nossos jovens hoje, sem a capacidade de análise crítica, sem as discussões necessárias para se conhecer o que se passa além do formalismo legal previsto nas leis. Essa educação é a que falta para o nosso povo. E a ela, novamente, teremos que recorrer para que, em determinado momento, consigamos obter uma sociedade composta de cidadãos críticos, cidadãos observadores, cidadãos que questionem o porquê dessas coisas. Porque quem elabora, se nós voltarmos um pouquinho atrás, quem elabora a legislação sempre o faz de modo pensado. Nada acontece por acaso. Cada artigo de lei daquele é pensado, quando é colocado no texto, no dispositivo, dentro de uma estrutura jurídica de um país, sobre as consequências que esses dispositivos poderão causar lá na execução do ato. Então, é muito complexo você tentar imaginar que nossos jovens terão a curto prazo condições de saber isso, porque está muito no campo do conhecimento subjetivo, muitas vezes, porque o que para alguns é certo, para outros que não detêm esse conhecimento, é absolutamente normal. Como, por exemplo, é absolutamente normal que um parlamentar tenha direito a uma emenda parlamentar para indicar qual a região específica de um Estado que virá a receber uma emenda parlamentar, logicamente um recurso. Isso é uma coisa absolutamente normatizada, ou seja, está na lei, é uma coisa absolutamente conceituada como normal, mas é extremamente prejudicial. Vocês querem entender por quê? Porque falta a discussão exatamente da essencialidade, porque nem sempre aquela região ou aquele local que deveria receber o recurso é, na verdade, o mais, digamos assim, necessitado. Falta ali, então, a escolha da prioridade. Se nós observarmos essas situações, nós teremos, por exemplo, dentro do próprio Estado do Ceará, regiões que são mais beneficiadas que outras, porque quem decide essa política de para onde vai o recurso é exatamente aquele que está no poder. E quem está no poder, na verdade, conta exatamente com a ignorância do questionamento daqueles que seriam objeto do direito de receber aquela verba. Por isso que nós temos regiões mais desenvolvidas, para onde foram encaminhados recursos e mais recursos durante um longo período de tempo, e regiões mais miseráveis. Isso a nível de Brasil, basta nós olharmos o Sul e o Sudeste. E vemos que essas políticas de dominação vieram e condicionaram o envio de recursos para determinadas regiões, e o que nós temos hoje é um Nordeste pobre, é um Nordeste miserável. Não é uma mera coincidência. Isso para exemplificar que cabe exatamente ao nosso povo
entender por que essas coisas acontecem, discuti-las. E, infelizmente, essa é uma perspectiva que eu tenho, isso não acontece a curto prazo. Agora, esse assunto, a propósito do nosso trabalho junto à Procuradoria, é dentro dessa consciência ideológica de que nós precisamos divulgar esse trabalho, nós precisamos tornar as pessoas o quanto mais conscientes da necessidade de cobrar os seus direitos, que são cidadãos e são cidadãos de uma mesma categoria e que, por essa razão, nós não poderíamos jamais admitir que esse tipo de atuação, seja de quem quer que seja, atuação logicamente corrupta, venha a ficar no silêncio como tem sido feito há tantos anos. Ok, nós vamos pedir aqui um pequeno intervalo aqui no programa Universidade Viva, que hoje está falando sobre corrupção. Se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. Este programa é gravado sempre aqui nos estúdios Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, para a Rede Pública de Televisão Cearense. O programa Universidade Viva hoje está falando sobre a corrupção. Eu queria colocar aqui o Dr. Valdir Xavier na conversa. Dr. Valdir, como é que a Prece, como entidade de classe dos municípios, ela enxerga, entende, prefeitura A, B ou C, né, que pratica esse tipo de corrupção, e de que forma as denúncias chegam lá na Prece, e se chegam essas denúncias, e se chegarem, a própria Prece ajuda o Ministério Público a investigar esses casos dessas prefeituras? Bem, desculpa Jonas, a minha ignorância. Não, na realidade, essas informações, o momento atual, realmente eclodiu com a ação que o Ministério Público desenvolveu em relação a vários municípios, a várias prefeituras. E nessa efervescência, a Prece, no caso, resolveu constituir um grupo de assessoramento técnico jurídico, justamente para enfrentar a situação e buscar a consultoria, as orientações aos municípios. Mas às vezes, desculpe, doutor, mas às vezes a ignorância do prefeito, entende, por falta de assessoria e dentro da própria prefeitura, como é que acontece? Porque o prefeito é eleito pelo cidadão, né? E a gente pressupõe que aquele foi a melhor escolha que o cidadão fez, e depois ele fica solto, ele perde o controle, como é isso? Era exatamente isso que eu estava começando a desenvolver, e quando o senhor me indagou. Na realidade, a Prece mantém continuamente cursos de aprimoramento, não só do gestor, mas das equipes técnicas. E desenvolve esse trabalho em parceria com o Tribunal de Contas dos municípios, em parceria com a Controladoria Geral da União. Existem seminários, inclusive recentemente foi feito um seminário com o auxílio e com a participação da Controladoria Geral da União, do próprio controlador-chefe. E essas práticas, essas orientações, elas têm sido realmente feitas de forma contínua. Mas o volume de denúncias que surgiram realmente trouxe uma preocupação maior, porque não é só, e não existem só os casos da irregularidade, da atecnia, da falha de ordem contábil ou administrativa. A coisa, pelas denúncias que surgiram, realmente se transformou e vem de um panorama mais grave, em alguns casos. Daí porque nós tivemos esse cuidado de, dentro desse assessoramento, dentro dessa consultoria, de realmente distribuirmos, inclusive, vários pareceres já para os municípios que solicitaram, os associados, justamente com relação à boa ordem, às boas condutas
inclusive do ponto de vista licitatório, que era um dos pilares dessas acusações, e de forma a evitar ou minimizar, porque evitar completamente, nós não temos essa condição. Mas nos casos da maioria dos municípios, isso tem sido verificado com certa eficiência até. E essas atitudes e essas ações e esse panorama trouxeram também à associação essa preocupação de preservação dos municípios como ente de direito público interno, integrante do mosaico administrativo, federativo, nacional, de forma que essas administrações não sofressem pela turbulência da gestão, porque um dos princípios mais importantes da administração pública é o da continuidade administrativa. E hoje, esses problemas pontuais mais graves não podem contaminar e não podem, no caso, interferir de forma negativa para a continuidade da administração. Se o gestor, nesses pontos, desses casos pontuais, realmente malversou o dinheiro público, com certeza o Ministério Público, vigilante como sempre, adotará as ações, o Judiciário vai apreciá-las e sejam punidos quem deva ser punido, ou quais gestores devam ser punidos. E a prece, nesse sentido, justamente prima por essa situação. Inclusive, na nossa reunião que tivemos lá, na Procuradoria-Geral de Justiça, um dia após aquela veiculação que o Jornal o Povo noticiou, nós tivemos uma reunião lá, contando com a presença de mais de 40 prefeitos municipais. Estavam lá os 2 assessores da Procap, o doutor Luiz e o doutor Aloilson, e o doutor Benon, que é o procurador lá, chefe da Procap, e a Procuradora-Geral de Justiça. E nessa nossa conversa, que foi extremamente fértil, a meu ver, foi fertilíssima, porque realmente, há que ser dito, inclusive na presença dos 2, foi um marco, foi um divisor de águas, esse momento político-administrativo. Como o doutor Aloysio tinha falado, até então, essas práticas que são realmente a exceção, mas que são condenáveis e tem que, contra elas, serem postas as ações, elas até então não tinham essa dimensão como está tendo agora. E o Ministério Público tem entrado firme com essas ações e que é louvável. E nessa reunião que ficou, talvez, como uma alavanca e como um prenúncio de uma boa prática administrativa, foi o fato que foi sugerido lá, e a Procuradora-Geral, inclusive, praticamente albergou essa sugestão que foi formulada lá, de que nas licitações que já tem o seu caráter de publicidade imposto por lei, mas que, nos casos dos municípios, fosse dado ciência ao Ministério Público. Inclusive, num primeiro momento, houve até uma má interpretação disso, como se fosse um convite ou uma notificação para que o promotor participasse, o promotor local participasse de todas as licitações. Não é isso. Até porque o Ministério Público local, nas comarcas, já são assoberbados de trabalho e não haveria tempo para toda licitação que se fizesse na administração houvesse a participação do Ministério Público. Não é bem isso. Mas que pelo menos ele tivesse ciência de que na data tal, no dia tal, foram apregoados os editais licitatórios e da licitação cujo objeto é objeto tal, enfim, houvesse essa ciência para que o Ministério Público também acompanhasse esses atos administrativos que não estão na órbita de competência direta dele, Ministério Público, mas como um protocolo de boa intenção, município, Ministério Público. E isso foi uma das grandes, a meu ver, uma das grandes sugestões que foi de pronto albergada pela Procuradora-Geral de Justiça. Então, foi uma conversa franca, uma conversa aberta, houve a elucidação de vários aspectos que ainda estavam no calor daquela efervescência
da notícia lançada e da repercussão que teve, mas a coisa tomou seu curso normal, de forma que o Ministério Público continua com seu mistério sendo desenvolvido e a APRESS, e aí eu falo mais particularmente em relação à nossa consultoria, o nosso assessoramento, a APRESS continua desenvolvendo esses trabalhos realmente para tentar coibir totalmente qualquer prática que possa vir a redundar num desvio ou numa malversação de dinheiro público ou mesmo numa corrupção. E que as práticas das irregularidades menores ou das atecnias também não ocorram. O ideal para todos nós, sociedade, é que a administração flua dentro de uma conduta sempre de lisura, de ética, de moralidade e pautada, como eu já disse no bloco anterior, pelas regras, pela cogência dos princípios constitucionais da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da eficiência, Ok. enfim, os princípios que realmente devem nortear, devem conduzir, devem servir de prumo para as práticas administrativas Ok. públicas. Queria colocar aqui o doutor Luiz Alcântara, para lembrar o seguinte, eu sou cismado com essa história de que todos são iguais perante a lei. Né? Para mim, quando eu vejo aquela imagem da justiça com aquele olho, né? Para mim, se não tivesse aquela venda nos olhos, seria muito melhor, que ela conseguiria enxergar muito mais. Mas como é só uma simbologia, eu estou dizendo isso porque o seu Zé da Bodega, certo, tem um filho que o filho do seu Zé da Bodega roubou uma galinha e foi preso rápido, certo? Mas o senhor prefeito, né, e de uma cidade X, né, é muito raro eu ouvir que o prefeito foi para a cadeia, né, porque roubou. Pegou a merenda escolar, desviou o dinheiro da merenda escolar, ou então, eu ouvi até um prefeito do município aqui que disse que de uma verba do Ministério da Educação só para a educação, ele disse, não, eu gastei o dinheiro certo, porque estava lá, essa verba só pode ser gastada na rubrica tal e etc. Então, pelo etc. foi que eu comecei a gastar. Por que a gente não vê um prefeito na cadeia como exemplo de malversação da verba pública e para que sirva de exemplo e para que pessoas comecem a identificar esse sujeito? Eu já vi, inclusive, prefeito dirigir a prefeitura da cadeia, mas são raros no Brasil, não é isso? Na verdade, eu vou estabelecer o contraponto aqui com o doutor Xavier, representando a APRESS, quebrar um pouco a monotonia. Né? Com certeza. Mas, na minha avaliação, a preocupação da APRESS não é um ponto ou um fato isolado que gerou essa preocupação. Na verdade, essa preocupação é exatamente decorrência da ação inovadora dos órgãos de controle externo no estado do Ceará. Inovadora em todos os aspectos. Primeiro, se nós fizermos um apanhado histórico, nós vamos encontrar CPI do Desmonte 1, CPI do Desmonte 2, CPI do Desmonte 3, até que chegamos ao amadurecimento de dizer, bem, as CPIs são importantes. O parlamento a essência do parlamento é exatamente legislar, discutir, fiscalizar. Mas as CPIs, elas têm uma limitação por si mesmas. O poder de investigação da CPI não é tão aperfeiçoado pelos meandros da política como é de um âmbito absolutamente técnico como o Ministério Público ou qualquer órgão de controle externo ou de controle interno. Daí, em 2008, se criou, no âmbito do Estado do Ceará, uma Comissão Permanente de Combate à Corrupção, ou a Comissão Antidesmonte, que foi formada inicialmente pelo Ministério Público do Estado do Ceará e pela Procuradoria do Tribunal de Contas dos municípios do Estado do Ceará. Naquela oportunidade, nós tivemos a satisfação de visitar 32 municípios, que eram os municípios rotulados como situação de risco, onde os gestores não conseguiram eleger os seus sucessores e existiam as notícias mais absurdas do mundo, de lapidação dos serviços públicos, de desaparecimento de veículos, de ar-condicionado, enfim, de estrutura dos hospitais para atendimento à população. Nesta época,
Nós conseguimos o afastamento, salvo engano, de 8 gestores e bloqueio de contas desses 32 municípios aproximadamente, além de atuar imediatamente para evitar um desmando maior. Naquela oportunidade, nós identificamos grupos articulados, que fraudavam sistematicamente licitações no estado do Ceará. Então não era um fato pontual, não era exceção. A fraude nos processos licitatórios se apresentavam para o Ministério Público como regra. Existiam as exceções? Existiam. Existiam as boas práticas? Existiam. Mas nós estávamos a enxergar algo maior do estado do Ceará. E daí surgiu a necessidade de ampliar esse leque de atuação. Não tinha mais condição de o Ministério Público só, ou único exclusivamente em parceria com o Tribunal de Contas dos Municípios, ter a infantilidade de que dispõe de meios e condições de combater a corrupção da forma que ela estava se apresentando. Então ampliamos o leque. Fazendo parte dessa estrutura de órgãos e entidades incumbidas de combate à corrupção, a Polícia Federal, a Controladoria Geral da União, a Receita Federal, o Banco Central, o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, a sociedade organizada e a imprensa. Diante desse contexto, nós conseguimos organizar algumas operações que o Ministério Público se ressentia ainda estava formatando como agir nesta seara. Organizamos essas operações e, como consequências dessas operações, conseguimos sensibilizar também o Poder Judiciário. E isso foi o marco decisório no estado do Ceará, nesta quadra que estamos a vivenciar. O marco decisório porque o Tribunal de Justiça e os juízes do interior do estado, juízes do interior do estado, viram naquele momento e diante da qualificação da prova que estes órgãos em conjunto estavam produzindo e da materialização desses crimes e da identificação dos autores desses crimes, não tiveram outra alternativa senão dizer, é chegada a hora também do Poder Judiciário fazer o seu papel, de proteger o patrimônio público, de proteger a sociedade. E aí mudou o perfil. Ao invés de simplesmente receber ações e dar encaminhamento, muitas delas prescreviam anos e anos e anos de tramitação, resolveram dizer, chega. E passaram a admitir a necessidade de decretação da prisão preventiva dos gestores, tecnicamente, comprovadamente, através de provas técnicas e não testemunhais, corruptos, que estavam a desviar dinheiro público e simplesmente transferir para suas contas privadas e de familiares, sentiram a necessidade de dizer, não, isso não é possível. E decretou a prisão preventiva, respondendo objetivamente à sua pergunta. Hoje no estado do Ceará nós temos 2 prefeitos presos, reservo-me de não citar nomes. Que está na imprensa aí, está fácil todos de achar. sabem, mas me reservo nesse direito de não citar os nomes, mas 2 prefeitos continuam presos, 3 deles afastados do cargo por conta dessas investigações e outros processos que estão em tramitação com o mesmo objetivo. Ou seja, nós temos um referencial, um divisor de águas realmente, que é a seriedade na abordagem da investigação, na qualificação dessa prova e a seriedade nas decisões. Por que esta enorme preocupação? É porque o João lá da bodega, como você se referiu, né, não precisava sequer de uma fundamentação para decretar a prisão preventiva dele. Ou não necessitava sequer a discussão se ele estava ou não em flagrante. Se ele furtou, se ele roubou o pacote de bolacha do mercantil, o aparato do Estado estaria toda à disposição para proteger o patrimônio privado e não o patrimônio público. E agora o parâmetro começou a mudar, a referência começou a mudar. Nós não temos como desenvolver políticas públicas para o João da bodega e nem para aquele que cometeu um furto ou um roubo, ou para aquela que está prostituída,
ou para aquele que não tem expectativa de vida, se não houver um combate sistemático à corrupção com as ferramentas que o Estado permite, que o Estado de Direito permite, inclusive as prisões preventivas e o afastamento do cargo. Somente com essas iniciativas despertou toda esta preocupação de zelar por aquilo que é público. Ou seja, chegou-se à compreensão de que a ação do Ministério Público, a ação do Poder Judiciário, a ação dos órgãos de controle externo só ocorre com essa rigidez que está ocorrendo quando falham todos os controles internos. Significando dizer, para a população que não gosta desse tecnicismo, significando dizer que o gestor que havia abandonado todas as boas práticas no gerir da coisa pública, no administrar a coisa pública, agora tem sim que se preocupar com as comissões de licitações qualificadas, eficientes, com autonomia, um controle interno que realmente tenha a coragem de confrontar a decisão administrativa e dizer que ela está incorreta, uma Câmara de Vereadores que não deve mais, em hipótese alguma, silenciar diante de qualquer ato de corrupção e exercer com soberania o seu papel constitucional de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, e os prefeitos, governadores, secretários, ministros, vereadores, enfim, todos aqueles que gerenciam recursos públicos, entendam que a eleição de alguém, mesmo que decorrente da soberania popular, que está lá na Constituição, não é uma carta branca para que ele possa se apropriar do que é da coletividade. E mesmo não se apropriando, não é uma carta branca para que ele possa alegar que os recursos estão sendo desviados ou que não estão sendo aplicados da forma regulamentar ou da forma prevista em lei por incapacidade. Não é. Não é, e afirmo com segurança do que estou dizendo. Qualquer município do interior do estado, por mais simples, por mais humilde, por mais pequeno, que tenha o menor IDH, tem na sua estrutura a contratação de escritórios de contabilidade e escritórios de advocacia, que são escritórios de renome. São profissionais do mais alto gabarito, do mais alto conhecimento técnico. Então eu não reputo a falha no ato da corrupção, a ausência de assessoria técnica. É, na verdade, uma falha de caráter. É, na verdade, uma falha de conteúdo moral, de formação. Se cada gestor se limitasse a seguir as orientações técnico-jurídicas dos seus assessores, está aqui o doutor Xavier, se limitassem a seguir as orientações formais, técnicas dos seus contadores, dentro do que a rotina administrativa permite, os atos de corrupção seriam minimizados. Não seriam acabados, não seriam extintos. Isso é uma ilusão. Mas, pelo menos no nível tolerável. No nível tolerável. O que sentimos hoje é que sequer nós temos um parâmetro para medir. E se tivéssemos um parâmetro para medir, chegaríamos à conclusão inexorável de que não são fatos pontuais. Não são fatos pontuais. A corrupção, ela se estabeleceu como uma forma, uma maneira de passar para a população mais humilde de que aquele gestor esperto, aspas, de que aquele gestor que se dá bem, aspas, este é o homem que se apresenta para a população como vitorioso, que se apresenta para a população como esperto, aspas. Mas, na verdade, essa esperteza, na verdade, este administrar sem a observância dos princípios a que se referiu o doutor Xavier, é uma bola de neve, é um retardo que mais cedo ou mais tarde vai ser cobrado pela população, e quanto mais tardiamente seja cobrado, maior a consequência, maior o dano causado a essa própria população. A palavra do doutor Eloílson, de que a educação, a formação, a cidadania, o cobrar, o exigir, deve ser a rotina de qualquer cidadão, é exatamente para que não se possa admitir que alguém
que responde a um processo criminal gravoso, que teve prisões preventivas decretadas, que teve afastamento do cargo, que isso está embasado em decisões judiciais fundamentadas, decisões que foram mantidas pelas instâncias superiores, o que é raro acontecer, mas no estado do Ceará, até o momento, todas foram mantidas. São dezenas de habeas corpus que foram indeferidos, podem até vir a ser deferidos no momento posterior, mas até o momento a justiça tem compreendido de que as provas ali coletadas são sérias. Compromete a administração como um todo, não é um fato isolado sequer dentro da administração. Então, essa realidade nós temos constatado e desafia a atuação do Ministério Público realmente, desafia a atuação enérgica do Ministério Público, desafia a compreensão do Poder Judiciário de que as políticas públicas não têm como serem efetivadas se não houver um combate à corrupção. Como o dinheiro vai chegar para o João da bodega se ele se perde no ralo comum da corrupção, na porta de entrada da corrupção, que são as comissões de licitação? Se não há um controle interno eficiente, se alguém que discorda de um ato administrativo que vai causar prejuízo no futuro à população e à própria administração, é rotulado como perseguidor, é rotulado como um opositor, quanto mais, quando na verdade o gestor deveria receber isso como um sinal de alerta para modificação dos seus atos. Porque, vou concluir, cabe a cada gestor bem intencionado aquilo que é mais sagrado na administração para quem é realmente bem intencionado, que é o poder dever de rever os seus atos administrativos. O poder dever de rever os seus atos administrativos. Então, no momento em que uma licitação é questionada, uma obra está paralisada, uma empresa é rotulada como inidônea, está fornecendo notas fiscais sem amparo, sem recolher os tributos, contratando trabalhadores sem um mínimo de condições de trabalho, sem assinar carteira de trabalho, sem recolher previdência, causando danos irreparáveis às pessoas, o administrador pode e deve rever os atos, unilateralmente rescindir os contratos, cobrar os danos dessas empresas, os danos causados por essas empresas. Mas se isto não ocorre, se esta faculdade que é dada a cada gestor de rever os seus atos administrativos não é exercitado na sua plenitude, só cabe uma opção ao Ministério Público, lamentavelmente. É agir com energia no combate a essas atitudes e de forma a que em determinadas situações sim causa constrangimento. É óbvio que uma operação policial causa constrangimento. É óbvio que uma prisão causa constrangimento. Mas é um constrangimento que só vem como última razão de ser da atuação do Ministério Público. Todas as oportunidades de correção dos atos foram sugeridas, foram apresentadas e estão à disposição do gestor. Se ele assim não faz, nós, como defensores do Estado Democrático de Direito, Ministério Público do Estado do Ceará ou Ministério Público do Brasil, em qualquer dos estados da federação, tem a obrigação de agir com energia, tem a obrigação de proteger o patrimônio público, tem a obrigação de dizer em voz alta, chega de corrupção. Tem esse papel fundamental, porque se assim não agir, estará conivente com esse estado de coisas, e individualmente, cada promotor ou promotora, prevaricando no exercício das suas funções. Ok. E, doutor Aloysio, de que forma a gente pode alertar num programa desse tipo aqui da Universidade Viva, alertar a população de que forma a população poderia ajudar o Ministério Público, no seu entender? Bom, Que está lá, porque a população mora no município, né? Essa que é a grande verdade. perfeitamente, João Luiz. Eu falei dos defeitos, da necessidade que é a educação, do defeito que é a corrupção, da necessidade de corrigir a partir da educação, mas que é um processo longo. Mas sendo objetivamente claro, eu vou tentar dizer o seguinte: a população tem necessidade e tem a capacidade de fazer isso na medida em que ela está mais próxima da administração municipal, no caso específico do nosso tema. Por quê? Porque na hora que ela verifica lá na sua cidade que tem uma obra sendo realizada, e essa obra que deveria estar sendo realizada, por exemplo, por uma empresa, onde os trabalhadores deveriam lá estar
munidos com carteira assinada, com equipamentos de proteção individual. Na verdade, esta obra está sendo dirigida pelos próprios moradores e conduzida muitas vezes, ou diretamente por um político ou pessoa de confiança dele. A população tem que denunciar e não pode aceitar isso. Eu dou exemplo aqui de uma situação particular, sem citar nomes, em que eu fui verificar uma construção de um calçamento, uma pavimentação poliédrica, e lá eu encontrei um calceteiro, aquela pessoa que faz o calçamento, e eu perguntei, o senhor trabalha para quem? Aí ele disse o nome da pessoa. Essa pessoa era um político da cidade. Na verdade, ali estava representando uma empresa que sequer pisou lá, porque sequer existia. Então a população está próxima e ela vê que naquela obra deveria estar uma empresa e que ali está o marido, o filho daquela pessoa, trabalhando para uma empresa que na verdade não está executando a obra. Quem está executando a obra é o próprio município ou pessoas indicadas pelo próprio município. Porque aí vem a questão do dividendo político. Dentro de uma situação de escala de miséria que a população vive, se eu tenho o poder de dar o emprego, eu tenho o poder soberano e aquele voto me virá como uma contrapartida. Então, a população tem que saber que quem age desse modo não é um bom gestor. O mesmo se dizendo em relação ao transporte escolar e outras coisas mais. Objetivamente, com relação a licitações. As licitações, infelizmente, o que disse aqui o doutor Xavier, nós não podemos concordar, porque o Ministério Público ou o senhor, seu Jonas Luiz, com toda a sua experiência de vida, ou uma pessoa que não conheça os meandros dessa corrupção, se for colocada dentro de uma audiência, de uma sessão de uma licitação pública, vai ser enganado a olhos vistos. Aí o senhor me pergunta, mas como é que o senhor então recomenda à sociedade? Denunciando. O cidadão de uma empresa séria que vai concorrer no procedimento licitatório, que já encontra dificuldade ali em receber o edital de licitação, porque o administrador, o secretário da administração, parte do acordo, que vai fazer parte do acordo, né? Esse empresário que quer trabalhar de forma correta, ele é convidado no início, não se iluda. Toda licitação pública, nesses casos onde nós estivemos, o acordo é prévio. Já entram para a sala sabendo quem vai ganhar, quem vai perder e quem vai caber a cada um, sob o ponto de vista da vantagem ilícita. Porque a situação não é simplesmente de má administração, não. É de desejo de enriquecimento ilícito mesmo. E não é só para financiar a campanha, não. É para ficar rico mesmo. Aumentar o seu patrimônio. Rapaz, olha, eu tenho 70 anos, nunca tinha visto na história da minha vida, parafraseando lá o outro presidente, que uma associação cultural fizesse banheiro, né? Porque você estava falando aí em engenharia. É a ausência dos controles acontece tudo desse país, é muito engraçado. Que isso acontece. Por quê? Porque existe uma lacuna no controle interno, como se alguém tivesse um botão de liga e desliga, ou de tira ou põe a trava, para saber o que funciona e o que não funciona. Isso é comprovado e mais do que comprovado onde nós atuamos. Então, o cidadão, o senhor me perguntou exatamente o que a sociedade pode fazer. Isso. Eu estou ali com a minha empresa tentando participar de um procedimento licitatório, estou tendo dificuldades, procure o Ministério Público, denuncie. Do mesmo jeito que ele faz um BO quando é furtado, vá fazer um boletim de ocorrência contra aquele gestor lá na delegacia, provoque a autoridade policial, provoque o Ministério Público para que tome uma providência, porque na verdade nós sabemos, os conchavos são feitos antes de entrar na sala. O que acontece na sala é um simulacro de licitação. E isso acontece nas esferas de poder as mais variadas. Lamentavelmente, o que é que o cidadão acontece? Ele se retira porque não concorda, mas não denuncia porque todas as portas estarão fechadas para ele. E com esse comportamento passivo, ele acaba se sujeitando a essa ideologia da corrupção, que alimenta todo um processo desde o eleitoral, porque se justifica roubar para poder ter dinheiro, para poder comprar o voto, para poder voltar ao poder, para poder continuar, então, massacrando os cofres públicos. Na verdade, essa é a única forma que a sociedade tem de fiscalizar e de direcionar suas forças contra esse poder terrível que é a corrupção. Ok, eu vou pedir aqui mais um intervalo no programa Universidade Viva. E em seguida, devemos voltar para as considerações finais aqui no programa que hoje está discutindo a corrupção. E se você quiser
sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. Esse programa é gravado sempre aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, para a Rede Pública de Televisão Cearense. O programa Universidade Viva está de volta. Hoje nós estamos falando sobre corrupção. Vou colocar aqui o Valdir Xavier na conversa e aqui eu só dou 1 minuto de 60 segundos, mas hoje o senhor vai ter 2 minutos de 60 segundos, que são 120 segundos marcados de relógio, e para o senhor contrapor aí o que falou o doutor Luiz Alcântara e o doutor Aloysio no bloco anterior. Eu agradeço, professor. Porque realmente, em prol do equilíbrio, com 2 grandes debatedores aqui, não posso ficar isolado no tempo, né? Mas o que é fato é o seguinte, contrapondo o que o ilustre doutor Luiz Alcântara falou, é bem verdade que o traço dos objetivos, da finalidade precípua do Ministério Público, coincide com a atuação nossa da prece. É o que nós queremos mesmo, é isso. Inclusive, faltaria tempo para nós conversarmos sobre as ideias que a gente faz outro programa e pronto. Estão sendo discutidas, como os consórcios públicos, que são uma grande vertente e que vai minimizar e que vai conseguir dinamizar a administração pública, porque o município pequeno às vezes não pode fazer muita coisa, mas um consórcio de uma região já poderia ser melhor atendido. Enfim, são tantas coisas que nós teríamos para... Isso aí é um bom tema para um outro programa. É um bom tema, quer dizer, nós teríamos para desenvolver. Certeza. Na realidade, nós temos hoje, e o doutor Luiz, com a cautela que lhe é peculiar, resguardou-se a não dizer quais são os gestores que estão presos, mas eu vou dizer, porque isso é público. É o de Nova Russas e o de Senador Pompeu. Do universo de 184 municípios, existem 2 gestores que estão presos ainda, Nova Russas e Senador Pompeu. De forma que... Você diz ainda porque eles não serão executados? Não, eles são presos, né? Sim, pois é, ainda porque eles serão executados? Não, porque eles podem ser liberados. Não, eu não quero que libere, eu quero que execute. Não, pois é, essa ideia que o senso comum geralmente tem é prejudicial. É? Eu acredito que o ideal seria, ao curso de uma instrução probatória, com o devido processo legal, que é de índole constitucional, realmente houvesse ou haja uma condenação, Jonas, eu sou partidário da sua ideia. Havendo a condenação, depois de um processo, devido processo legal, que é direito subjetivo de todo cidadão brasileiro, aí sim, aí o Estado pode realmente cumprir a sua regra. Aí depois a gente pede perdão a Deus. O que é mais importante é que, na realidade, nesse universo, nós temos visto também a maioria, a questão do controle interno aqui tratado é mais desenvolvido em vários municípios, até mais do que a gente imagina. Só no dia a dia, examinando lá a cada caso de cada município, é que se vê que realmente há controles internos também eficientes, e, apesar do que existem as falhas, não se negam as falhas. Mas tudo isso, toda essa reforma e todo esse objetivo passa justamente por uma melhoria tanto do controle interno como do externo. Os órgãos legislativos, os apêndices, como os tribunais de contas, que são apêndices do legislativo, realmente devem funcionar e, na falta deles, o Ministério Público é o guardião realmente da aplicação da lei e das normas constitucionais. Eu quero agradecer tremendamente a oportunidade que a FGF nos concedeu aqui. É sempre bom esse debate elegante, de alto nível e mediado por um mediador do seu quilate, professor Jonas. Quero agradecer, desejar boa tarde a todos, dizer da honra de compartilhar com meus 2 colegas debatedores aqui. Ok. Doutor Luiz Alcântara. Bem, a linha de atuação é essa mesmo. E a busca do Ministério Público é esse aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento no modo de agir, o aperfeiçoamento de agir com serenidade, com energia, mas respeitando os direitos constitucionais de cada cidadão, de cada cidadã. Esse é o nosso objetivo. E
é uma alegria para o Ministério Público encontrar mais um parceiro que está se apresentando como sendo a Apresse, né, naquilo que lhe diz respeito dentro das suas atribuições como entidade de classe que representa interesses diversos dos interesses da administração em algum momento. Neste momento específico, está somando com aquilo que é também importante, que é um referencial para dizer que existe a possibilidade de agir diferenciado. Sem dúvida. Existe a possibilidade de agir corretamente. Existe a possibilidade de agir protegendo o patrimônio público, observando as leis, zelando pelo que é coletivo. Então, enquanto essa parceria existir nesses moldes, o Ministério Público estará aberto no que diz respeito à Procap e até pela Procuradora-Geral, como abriu as portas do Ministério Público e recebeu a Apresse e recebeu com tanto carinho, como, acredito eu, todo e qualquer membro do Ministério Público no interior do Estado. Vai estar, sim, aberto ao diálogo, aberto aos termos de ajustamento de conduta naquilo que for possível, mas sem abrir mão da necessária utilização da energia, da coragem, da disposição de combater a corrupção quando ela for aquela corrupção violenta, quando ela for aquela corrupção que coloca o cidadão mais humilde na condição do mínimo, de tirar daquela pessoa o mínimo de dignidade. Então, nesses casos específicos, nós estamos a agir, esperamos contar com a parceria da Apresse e, principalmente, com a parceria da sociedade. O Ministério Público não vai conseguir combater corrupção isoladamente. O Ministério Público não é o guardião eterno desta moralidade e dizer que sozinho pode, sem a necessidade de estar amparado pelo respaldo da sociedade, combater corrupção. A sociedade é a beneficiária primeira da ação do Ministério Público. É a beneficiária também constitucionalmente da proteção que o Ministério Público deve dar. Mas o Ministério Público também sobrevive e é alimentado da participação dessa mesma sociedade. De ter a coragem, como disse o doutor Eluilson, de trazer ao conhecimento, de, mesmo que traga uma exposição, mesmo que traga um risco, o Ministério Público tem os instrumentos necessários para proteger essa informação, para proteger esse cidadão ou essa cidadã. O que não se pode mais é viver tolerando a corrupção, achando que a corrupção é algo que pode desaparecer com a educação futura, que esse futuro vem e nunca é concluído. As duas coisas somadas, a repressão quando necessária e a educação na formação dos jovens. Mas essa educação só é possível se existirem os recursos que não são solapados, se existirem os recursos que não são desviados, se existirem os recursos que não estão nas contas correntes dos gestores corruptos para a formação qualificada dos seus filhos na Europa, enquanto os nossos aqui no estado do Ceará estão a penar. Então, enquanto existir essa dubiedade no combate, enquanto existir essa dubiedade no discurso, enquanto existir essa dubiedade na escolha dos representantes também por parte da sociedade, a corrupção vai nos vencer. Precisamos somar esforços com a sociedade organizada, com a imprensa investigativa, está aí todo esse manancial de denúncias que vem partindo também do acompanhamento sistemático da imprensa. A colaboração que a imprensa tem dado na formação do Estado de Direito é importantíssimo. Incomoda alguns. Alguns dizem que é excesso, alguns dizem que rotulou, que generalizou, mas na verdade o pano de fundo é um só. A sociedade quer o combate sistemático à corrupção, por não aguentar mais sobreviver, com salário mínimo que não consegue aumentar, com policiais que não conseguem a remuneração digna para o exercício dos seus cargos, por famílias que sobrevivem com míseros reais de bolsas, famílias e etc. Eles precisam de identidade, eles precisam de cidadania, precisam se libertar desse contexto. E essa liberdade vem com o combate sistemático à corrupção. Ok, vamos ouvir ali o doutor Aloysio Landim, que o senhor tem 60 segundos. Né? Perfeitamente. Inicialmente, agradecer ao convite, né, e nos colocar à disposição para tantas e quantas vezes o senhor precisar para ressuscitar esse debate. Sem ele, a sociedade não evolui. Com certeza. Então, o que nós temos a dizer com relação a isso é que a sociedade precisa entender que a corrupção ela está endemicamente implantada dentro do nosso sistema político brasileiro, deve ser combatida
nós devemos entender que as pessoas que fazem parte do núcleo base dessa corrupção são pessoas que estão, na verdade, na sociedade, muitas vezes apresentados como bons cidadãos e que, diferentemente do Zé da Bodega, como o senhor bem pôs, tem o Estado brasileiro com a sua mão muito mais leve sobre eles e, em relação ao Zé da Bodega, o Estado brasileiro tem sido impiedoso quando prende o pobre e permite ao rico todos os instrumentos e cabedais necessários à sua defesa. Não que isso seja necessário se nivelar por baixo. Pelo contrário, eu acho que temos que nivelar por cima com a defensoria pública forte para atender ao pobre. Mas a corrupção deve ser entendida como um mal que deve ser combatido e que, portanto, nós não devemos nem nos sujeitarmos a isso e nem tampouco aceitarmos que essas pessoas pousem no seio da sociedade como se fossem pessoas de bem. São pessoas que causam um mal social muito maior do que aquele que ataca o patrimônio privado. E, na verdade, o Estado brasileiro tem que defender, o Estado juiz tem que defender o patrimônio público. É na defesa do patrimônio público que nós vamos garantir a aplicação eficiente necessária para que a sociedade evolua sobre todos os aspectos sociais, educacionais e culturais necessários a rejeitar esse tipo de cultura como sendo um mal existente e simplesmente e passivamente visto e vislumbrado. Ok, agradeço muitíssimo a participação dos senhores aqui no programa Universidade Viva, que volta na próxima semana com outro assunto de interesse da comunidade universitária e acadêmica, aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Este programa também tem um portal no youtube.com/FGFIAS, onde você pode assistir o programa na íntegra para todo o planeta Terra na realidade, aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.